Política do Dia no Ar, já acolhendo aqui os nossos colegas que nos ajudam a levar os bastidores da política até você. Eliezer Rodrigues, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Lívio Galeno, Mayara Martins, queridos telespectadores, sempre valorizando a nossa programação. Uma ótima tarde a todos. Ela também veio, semana de estreia para Mayara Martins, seja muito bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Lívio, boa tarde, Eliezer, boa tarde a todos vocês que nos assistem de casa e vamos aí comentar os bastidores da política piauiense. Vamos lá, de bastidor mesmo. O Ninho Tucano dá claros indícios de que busca caminho de sobrevivência aqui na política do nosso estado do Piauí. Após resultados fracos nas eleições 2020, o PSDB confirma a aproximação com progressistas, já de olho em 2022. Afinidade declaradamente mantida. Após encontro nesta segunda-feira, tucanos e progressistas reafirmam aliança rumo a 2022. Não foi propriamente uma reunião, a gente sempre tem conversado permanentemente, nós com o vereador Aloysio, que é aqui colega, com o deputado Júlio Arcoverde, que é o presidente regional do partido, e a gente vem sempre conversando e isso demonstra que nós estamos bem afinados desde a eleição passada, desde o ano passado, que inclusive esse tipo de parceria já havia sido iniciado pelo ex-prefeito Firmino Filho com o senador Ciro Nogueira. Deve ser fortalecido para o pleito de 2022? É uma tendência natural, não vou dizer que é automático, mas existe essa tendência para que continue essa parceria do progressista com o PSDB. Nesse caso, o PSDB exige uma indicação para a chapa majoritária? De forma alguma. Nós vamos conversar, a gente, quando entra num embate, numa parceria política, acima de tudo se objetiva a vitória, não tirar proveito de situações. No âmbito municipal de Teresina, o Progressistas se mantém com tendência de alinhamento à gestão do prefeito Dr. Pessoa. Já o PSDB ganha corpo como partido de oposição na Câmara Municipal. Este fato não deve interferir no alinhamento político-eleitoral entre as duas siglas. Essa aproximação ela não é nova, como já falou aqui o vereador Edson Mello. Nós já estamos no mesmo palanque desde a eleição do então prefeito Firmino Filho. E nós deveremos fortalecer essa aproximação agora para o palanque de 2022. Nós temos aí o PSDB como um partido, como bem disse aqui o vereador Edson Mello, que naturalmente será nosso aliado. E isso impede, por exemplo, uma aproximação do PSDB ou do Progressistas com a atual gestão da Prefeitura, já que os vereadores também dialogam isso? Veja só, nós estamos dialogando com essa administração. Agora mesmo votamos favorável uma mini reforma administrativa que foi encaminhada pelo prefeito. A questão política não tem nada a ver com a questão administrativa. O progressista foi eleito num palanque de oposição e segue independente. A exemplo dessa votação, votou com o prefeito. Como poderá ter votações que nós vamos divergir da gestão da prefeitura? PSDB, Eliezer Rodrigues, não botando, de certa forma, uma condicionante para marchar junto com progressistas. Uma fala interessante de Edson Mello: não é necessário, não é preciso tirar proveito dessa situação. Olha, Lívio, se nós observarmos a dimensão dos dois partidos, nós vamos concluir que o PSDB precisa muito mais do Progressistas do que o Progressistas do PSDB. Então, se há uma intenção de se reerguer, de se manter vivo na política de Teresina e do Piauí, os tucanos precisam realmente estarem com o apoio de siglas mais expressivas aqui no que diz respeito à presença nos municípios, a espaços de poder ocupados, como no caso é o Progressistas. Então, se já tinham esse alinhamento, se já reconheciam essa afinidade, a tendência é que seja mantida. Assim como confirmou aí o vereador Edson Mello, que é o presidente do partido aqui na capital, e o vereador Aloysio Sampaio, que é o presidente do Progressistas aqui na cidade de Teresina. Claro, isso já reconhecendo a necessidade de estarem juntos rumo a 2022. Não é porque o PSDB, por exemplo, perdeu a prefeitura da capital que o partido está totalmente dissoluto.
Pelo contrário, a militância existe, a força, a vontade de muitos integrantes do partido e de parte da população que se identifica com esse movimento em disputar outros espaços de poder e continuar presente na política. Então o momento realmente é de unir esses fatores, essa força. Um partido maior, um partido que, embora com perdas recentes, mas ainda tem sua expressividade. Essa deve ser uma estratégia bastante utilizada. Eu gostei do Eliezer hoje porque ele começou valendo, viu, Maiara Martins, dizendo que o PSDB precisa mais do PP do que o contrário. Na minha avaliação, eu acho que o Partido Progressista, se quer se firmar como um partido assumidamente de oposição ao governador Wellington Dias, nada melhor e nada mais coerente do que somar ao seu discurso o capital político do PSDB, que há anos vem vigorando na oposição ao Partido dos Trabalhadores. E eu acredito sim que por mais que o PSDB não esteja em uma situação tão confortável de capilaridade, de ocupação de cargos políticos administrativos na atualidade, o Progressistas também precisa e muito do capital político representado pelo Ninho Tucano aqui no estado do Piauí. E a você, Maiara, qual é a sua análise? O PSDB precisa mais do PP ou ao contrário? Lívia e Eliezer, eu acredito que os dois partidos precisam mesmo muito um do outro. O Progressistas até para poder fazer esse descolamento um pouco com a imagem do governo, porque até as últimas eleições o Progressistas esteve, né, do lado do governador Wellington Dias, romperam recentemente. A própria deputada federal Margarete Coelho foi eleita já uma vez como vice-governadora do estado com o apoio do PT, né, do Partido dos Trabalhadores, nessa chapa formada, e é lógico que é preciso, e ela mesma, ela é muito cautelosa em poder fazer qualquer tipo de afirmativa de que é de oposição ao governador Wellington Dias, ao Partido dos Trabalhadores, ela é sempre muito cautelosa nisso. A gente vê uma postura muito assumida de oposição do senador Ciro Nogueira, que é o presidente nacional, inclusive, do Progressistas aqui, e que não esconde, né, esse rompimento com o governador Wellington Dias. Mas aí, por outro lado, também, ele quer, o senador Ciro Nogueira não esconde de ninguém as pretensões que já vinha preparando o partido para as eleições de 2022. Nem chegava a falar tanto no nome dele, mas todo mundo sabia que nos bastidores ele queria o nome dele, ele sempre dizia que sonhava, todo mundo sonha em governar o seu estado. E com ele não era diferente. Por isso, antecipou esse rompimento com o governo do estado aí, para poder se firmar, ter um tempo para trabalhar seu nome como um partido de oposição e para nada melhor do que já ter uma aliança com um partido que já historicamente já é oposição, não apenas no nível municipal e estadual, mas também a nível nacional, com o PSDB, né, como é o PSDB. Eu acredito que realmente agrega muito em capital político, Eliezer, mas também quero me deter em outro ponto da reportagem que você fez para a gente e nós acabamos de exibir, no que diz respeito a uma análise de Aloysio Sampaio, presidente do Diretório Municipal do Progressistas aqui em Teresina, dizendo que para o partido, de certa forma, está muito esclarecido. Há uma divisão coerente, coesa entre decisões políticas e decisões administrativas. Você acredita na capacidade de articulação do PP a chegar a esse ponto? Visto que, como bem disse a Maiara, o Partido Progressistas quer se distanciar o máximo que der de nomes ligados à gestão petista e, é claro, se sabe que hoje o Palácio da Cidade conta, sim, com um apoio importante de petistas. Bom, Lívia, esse ponto me chamou bastante atenção também. Me intrigou esta separação que o vereador Aloysio fez de questões políticas e questões administrativas. Via de regra, caminham juntas. Os partidos, quando têm afinidade política... Intimamente ligadas, até diria isso. Então eu tenho uma dificuldade de perceber essa separação na prática, dentro das articulações, dentro da própria dinâmica da política. A política, por natureza, sempre funciona com afinidades ou divergências. Mesmo os partidos ditos de centro, eles são assim classificados porque em determinado período eles estão alinhados a um lado ou a outro, mas naquele período eles têm aquele comportamento, aquela identidade, aquela linha política. Agora, ao mesmo tempo, tentar separar é muito difícil, mas é algo que o vereador aí disse acreditar, disse estar sendo feito, que não se misturam questões políticas e administrativas. Isso dentro do exemplo da ligação
do PSDB com a prefeitura, do Progressistas com a prefeitura hoje comandada pelo MDB. Ele disse que é possível separar, mas eu pessoalmente tenho dificuldade de receber isso. Acredito que principalmente no momento de se formalizar os grupos que vão disputar o pleito estadual, isso deve ficar o mais claro possível, tanto no sentido político como no sentido administrativo. A administração fortalece a política e política fortalece a administração. Maiara Martins, você acredita que realmente isso será possível? Antes do seu comentário, eu arriscaria dizer que esta declaração de Aloysio Sampaio tem um prazo de validade. 26 de abril de 2021, data em que se lança oficialmente a pré-candidatura de Ciro Nogueira ao Palácio de Karnak. E a você? Como é que você observa essa declaração? A gente observa também a declaração, ele mesmo fala em relação de postura de independência, né? Até que costumam, né? A gente costuma perceber dos políticos quando não quer dar um compromisso ali, nem de que é governo, nem de que é oposição. Então, o vereador Aloysio Sampaio usou essa expressão, né? Uma postura de independência, apesar dele ter dito na fala dele, né, que foi eleito dentro de uma base de oposição, mas que a postura dele e a postura do partido deve ser de independência, né? E também eu acredito que é muito difícil esse descolamento entre uma aliança política e administrativa entre partidos. Isso não vinga, principalmente com proximidade do pleito, aí com partidos, com dois partidos, né, que estão com pretensões muito fortes de lançar candidaturas. Então, um partido que quer lançar uma candidatura, encabeçar uma chapa, se colocar em posição de independência ou dizer que há esse descolamento político-administrativo, na minha avaliação, é uma utopia. Estou aqui apostando, então, que a validade desta declaração é 26 de abril de 2021, mas nós vamos pautar as nossas equipes de reportagem que vão acompanhar este lançamento de pré-candidatura de Ciro Nogueira ao Palácio de Karnak para perguntar para o próprio senador: é possível conciliar uma postura independente em um contexto tão acirrado de disputa pelo Palácio de Karnak? Vou deixar Ciro responder. Olha só, gente, já que nós estamos na Câmara Municipal de Vereadores, a Câmara aprovou um programa de refinanciamento de dívidas, o Refis 2021. A medida é voltada para facilitar o pagamento de impostos em tempos de crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. Primeiro, assim, ele foi uma sugestão, né, através de um indicativo de projeto de lei feito pelo vereador Jeová ao município. E já era um assunto estudado pelo secretário de Finanças, o vice-prefeito Robert Rios. Se juntou o útil ao agradável, né? Se coloca uma condição para que a população que está em atraso com algumas dívidas, né, de taxas e impostos municipais possam arcar com a sua dívida. E se faz no momento em que uma pandemia que nós estamos vivenciando faz com que pessoas percam ganhos, né? Então isso vai ajudar e facilitar que a população possa fazer o pagamento dos seus tributos sem as taxas de juros colocadas. Maiara, é um programa tradicional adotado pelas prefeituras, pelos governos do estado, justamente na tentativa de reaver recursos dados como perdidos no pagamento de impostos importantes, fontes de receita para cada administração. Vem em boa hora? Com certeza, né? A gente sabe que a gente essa crise que atinge toda a população não atinge diretamente apenas o trabalhador, mas isso impacta também diretamente nas finanças dos governos, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. Então, como você mesmo colocou, já é um programa que é tradicional, então ele é sempre aprovado, tanto na Assembleia quanto na Câmara Municipal, sem maiores dificuldades, porque é algo que beneficia diretamente a população. A gente até chegou a ter alguns questionamentos no início, assim que se colocou a primeira vez, como se você estivesse dando um bônus para um mal pagador, não estivesse incentivando aquela pessoa que honra seus compromissos em dias, ali faz o esforço para estar pagando todas as suas dívidas junto ao município, ao estado, mas se chegou a esse consenso de que é melhor e é um volume significativo de recursos que acaba voltando, né, para os cofres públicos, que era, como você disse, dado como perdido. Aí muita gente acabava não tendo como arcar com o pagamento dessas dívidas e principalmente no momento agora, onde houve uma queda de receita significativa para todo mundo, inclusive para o Estado.
Eliezer Rodrigues, de certa forma, nós já estávamos aguardando a chegada desse projeto na Câmara Municipal, porque em uma entrevista concedida a você por um membro da Secretaria Municipal de Finanças, já havia sido revelado de que a Prefeitura tinha esse objetivo de lançar um refis para este ano de 2021. E junto a este plano, também um plano de desburocratização para a abertura de empresas, não é isso, Eliezer? Bem lembrado, Lívio Galeno. A roda da economia, ela gira para todos. Então, se determinado setor da cadeia não está reagindo bem, então todos sentem também a consequência. O momento é de recessão, crise na saúde, por consequência, crise na economia. O poder público precisa arrecadar, claro, mas compreendendo que o cidadão não tem estado em plena produção, em plena atividade, isso em diversos segmentos. Então, para simplesmente não agredir, forçar, tentar arrancar de forma até inconsequente, o poder público reage dessa forma. Flexibiliza, negocia, prorroga, adota alternativas para que o cidadão possa se manter também em dia com o fisco, com as suas contribuições, mas tudo dentro de um equilíbrio, de um limite, de uma compreensão. O fato é que é importante cada um dos interessados nesse momento, pessoas físicas ou jurídicas, estarem informados acerca dos editais, das regras desse refis, esse programa de refinanciamento, para assim saber se adequar, procurar a melhor maneira possível de manter os impostos em dia. É importante também observarmos que essa deve ser uma medida muito constante nos próximos meses, quiçá próximos anos, visto a consequência da pandemia do novo coronavírus na economia até mundial. O que nós esperamos dos nossos governantes é de que sejam aprovados projetos que constantemente busquem incentivar a nossa economia e, é claro, trazer também benefícios aos nossos cidadãos que estão sofrendo tanto com as consequências da pandemia em sua vida econômica. Todos os detalhes sobre esse assunto você acompanha também no portal odia.com. Já que nós ouvimos o vereador Renato Begé, que é líder do prefeito ali na Câmara Municipal de Vereadores, nós questionamos o doutor Pessoa se ele está satisfeito com a liderança de Begé na Casa Parlamentar. Muitas críticas já começam a surgir contra Renato Begé, de que ele não tem desempenhado a contento o seu papel. Antes de nós acompanharmos o que o prefeito disse sobre esse assunto, quero começar com Eliezer Rodrigues. Eliezer, nós destacamos isso no nosso debate acerca dos 100 primeiros dias da gestão do Dr. Pessoa aqui à frente da Prefeitura Municipal de Teresina. Para você, na sua análise, Renato Begé tem cumprido a contento o papel dele? Olha, sempre é possível melhorar. Se avaliarmos o desempenho parlamentar em si, ou dos líderes municipais de câmaras ou de assembleias ou do próprio Congresso, todas essas lideranças em algum nível podem melhorar, porque isso é natural do aperfeiçoamento na política. Agora, é de se considerar até razoável o desempenho do vereador Renato Begé na Câmara Municipal, lembrando que ele já foi presidente da Câmara, é um vereador experiente, entende todo o traquejo da política e muitas vezes não consegue um pleno sucesso, a unanimidade sempre desejada. Acredito também porque falta a consolidação da base do prefeito na Câmara. Em que sentido? Alguns parlamentares ainda estão sendo atraídos, ainda estão sendo convencidos a integrar a base do prefeito. Lembramos aqui que partidos que foram eleitos pela oposição estão ainda se reaproximando, ainda não há aquele apoio pleno, declarado, de uma ampla maioria. Não, alguns vereadores estão ainda nessa postura de independência, ainda com uma inclinação, ainda não entraram de vez na base do prefeito. Então isso, em algum momento, pode pesar nas votações. É claro, se tem 29 vereadores, sempre se quer a maioria dos votos. No caso da primeira votação, da reforma administrativa, 21 votos favoráveis, nenhum voto contrário, 2 abstenções, 6 ausências. É um placar favorável? Sim, mas o fato do regime de urgência, por exemplo, ter sido retirado e a segunda votação adiada para a próxima quarta-feira, já foi apontado por alguns como falha da liderança do prefeito. Não vejo necessariamente dessa forma. O debate aconteceu, os vereadores defenderam a necessidade da reforma, vereadores da oposição questionaram a necessidade da reforma também. Então, assim, não é só simplesmente apontar o vereador individualmente.
é possível melhorar, mas considerando que a construção da base ainda está em andamento, na minha opinião, precisa ser melhor consolidada. Explicando melhor o ponto que foi relembrado por Eliezer Rodrigues, especula-se muito que nos bastidores da política de que há uma certa insatisfação, porque na votação que analisou o texto da segunda reforma administrativa, esse texto foi analisado apenas em uma votação e, de certa forma, este projeto não foi aprovado de cara em 2 votações na mesma sessão. Maiara Martins, para você, na sua análise, Renato Berger está contente, precisa melhorar? Como é que você analisa o desempenho do líder do prefeito na casa? Lívia, eu acho que o Renato, ele sempre teve uma postura de muita cautela, né? Como ele veio, inclusive a sua base política era inclusive ligada à gestão anterior da prefeitura, talvez também esse pisar em ovos que ele esteja fazendo lá na Câmara Municipal, né? E até porque o próprio Eliezer acabou de falar, a gestão municipal acabou de começar, então acho que não é um momento ainda de se chegar já impondo votações. É uma matéria que sempre que você coloca uma reforma administrativa, sempre se vê com muita cautela, inclusive pela própria população, por conta de criação ou não de cargos, aumento ou não de despesa. Então, assim, essas discussões elas precisam acontecer e precisam acontecer de forma madura. Então, assim, os debates que aconteceram na Câmara, levantados tanto por parlamentares considerados independentes, quanto parlamentares de oposição e até alguns da própria base do governo, eles são importantes, inclusive para estar prestando esse esclarecimento para a população, para não dizer que estão aprovando tudo e que o poder legislativo é um poder subserviente ao executivo. Então, eu acredito que nessa postura do Renato, ele está correto, né, de ser cauteloso, de não tentar impor aprovações, que projeto seja votado a toque de caixa, sem discussões mais aprofundadas, porque tem base, maioria na Câmara Municipal. Então, eu acho que essa discussão ela é importante, eu acho que o Renato está indo por um caminho correto, pelo menos nesse primeiro momento, até porque a gente está aí com 3, vamos fazer 4 meses ainda de uma nova gestão. Então, eu acho que o momento requer mesmo uma cautela. Também acho que o Renato Berger é um político experiente demais para se perder no meio de um caminho tão, de certa forma, truculento como está sendo apresentado esses primeiros meses de gestão de Doutor Pessoa à frente do Palácio da Cidade. Mas ele é experiente, ele sabe o que ele está fazendo e eu concordo quando realmente se apresenta um panorama de uma Câmara ainda em dúvida. Nós temos, de certa forma, relações que não foram ainda muito esclarecidas, bem esclarecidas, que precisam ser definidas com o passar do tempo, a contento, com o andar da carruagem. Ouvimos Eliezer, ouvimos Maiara, vamos ouvir o que disse Doutor Pessoa sobre a avaliação que ele tem sobre o líder dele na Câmara Municipal de Vereadores. Fala, prefeito. Renato Berger, o vereador, é um cidadão experiente, experimentado na coisa pública. Tem mais do que satisfeito. Tem um líder no perfil do Renato Berger. Aliás, a Câmara Municipal de Teresina, o Poder Legislativo de Teresina não tem me dado trabalho. Está olhando com bons olhos a cidade de Teresina. Foram eleitos como prefeito para cuidar de Teresina. Deixar aquelas querelazinhas de política, de campanha política, vamos olhar para esse momento difícil do povo brasileiro, mas eu estou em Teresina, no município de Teresina, onde que Deus me deu a oportunidade de ser prefeito, por isso que eu não estou tendo dificuldades. Por a capacidade, dias atrás, professor Zé Nito, eu disse que a Câmara Municipal de Teresina, a qualificação, a qualidade e o desejo daqueles ex-colegas do Poder Legislativo é enorme. Portanto, eu tenho certeza que nós vamos dar bem, olhando para o povo de Teresina. Não é para o prefeito, não. Era para a sociedade, é para o povo de Teresina. Está satisfeito, Maiara? Está satisfeito, né? Ele, pelo menos até agora, ele diz que o Doutor Pessoa tem sempre colocado, né, nas suas entrevistas que que as portas do Palácio da Cidade estão abertas para todos os vereadores, inclusive me convidou para ir tomar um café lá com ele também.
e para conversar. Então ele sempre Café tem dito forte, que as né? Tem que ser forte. tem que ser forte, ele não gosta de café fraco. E aí, assim, ele sempre tem colocado isso, né? Como se ele fosse um prefeito com possibilidade de diálogo, mesmo com os parlamentares de oposição. Ele tem sido um pouco, às vezes ele bate, ele tem sido bem incisivo com alguns vereadores, mas logo depois ele diz que as portas do Palácio da Cidade estão abertas, que ele quer dialogar, que quer que haja todo tipo de esclarecimento, fala da independência dos poderes, mas que ressalta essa necessidade de harmonia também em prol da população. Então, ele se revelou aí que, pelo menos até agora, o desempenho do Renato Berger não tem deixado a desejar. Eliezer, nós desde sempre falávamos aqui nas nossas análises, incluindo o período que realmente acabou as eleições de 2022, nós já começamos realmente uma análise sobre o que o eleitorado, o que a população de Teresina aguarda da gestão Pessoa. Você acredita, Eliezer, que essa série de cobranças, que esse tipo de posturas de se cobrar o melhor desempenho do secretário de governo, o melhor desempenho do líder da casa, da Câmara Municipal de Vereadores, de certa forma, faz parte de um sentimento de expectativa da população e também, é claro, do meio político em cima do que se criou na gestão Doutor Pessoa? O povo está cobrando demais, porque já queria demais mesmo, queria uma mudança, mas queria uma mudança instantânea. Você acha que é isso? O povo é que está ansioso? Concordo completamente com você, Lívio Galeno. Veja só, a proposta é de um governo de ruptura, de mudança, de grandes transformações, de realizações, de uma maior capacidade de ação. Então, tanto a classe política como a população deposita toda essa esperança, essa expectativa em cima do prefeito e da sua equipe. E lembrar que esse foi exatamente o discurso adotado pelo prefeito durante o processo eleitoral, mas agora o cenário é diferente, ele via de fora e agora está dentro. Então, como reagir? Como fazer acontecer aquilo que se achava que não fazia por falta de vontade, por exemplo? Será que era só falta de vontade mesmo? Então, tudo isso agora passa a ser mais real. Ganha-se consistência na gestão pública e aí vem as cobranças. Por outro lado, também vem os elogios, a depender do ângulo de visão, do que se analisa. Enfim, existem avaliações das mais diversas. Agora, esse sentimento de avanço, ele deve permanecer sempre até o final do mandato. Mas, Maiara, acredito eu que nenhuma ruptura, por mais que realmente a carga de significado que a palavra traz em si, ela não pode ser feita de uma hora para outra. Ela tem que ser feita com critérios e com segurança, visto que estamos falando de uma administração pública, que tem que zelar pelo bem de uma sociedade que realmente não pode se prender única e exclusivamente na figura do gestor. E ainda tem o período, né, Lívio, que a gente está vivenciando aí com a pandemia. Limita então, muito, né, Maiara? Conta muito, né? Então, qualquer mudança, as prioridades acabam ficando em saúde, que a gente está vivendo aí nesse momento mesmo de muita preocupação com o cenário de saúde aqui não só da capital, mas de todo o estado, de todo o país. Então, eu acredito que até mudanças bruscas, nesse primeiro momento, ela é difícil de acontecer. Então, primeiro, essa nova gestão está tomando conhecimento até mesmo da estrutura administrativa que se tinha, mesmo a gente tendo um período de transição, mas essa transição até um período foi um pouco mais reduzido também por conta da pandemia, atraso na questão eleitoral. Então, a gente vê que a equipe ainda está tomando pé um pouquinho, conhecendo a realidade de cada pasta, a realidade da cidade, para poder adotar aí as medidas, inclusive, quem sabe, novas reformas também, aí que 2 já foram aí encaminhadas e a segunda na iminência aí de ser aprovada na próxima semana, e aí vai se desenhando, né, um novo modelo de gestão. Então, eu acho que é por aí. A gente espera, a gente vai com muita sede ao pote, né, como diz a história, né, por mudanças, mas essas mudanças, elas acabam, mesmo quando prometidas que iriam ser radicais, elas acabam, quando se efetiva, elas são feitas de forma cautelosa. Verdade. Vamos para o nosso próximo assunto. O senador Ciro Nogueira confirmou a presença do ministro da Educação, Milton Ribeiro, em Teresina na próxima segunda-feira, dia 26 de abril. Ele vai participar de um ato político do Progressistas com prefeitos da sigla e de legendas aliadas.
o ministro comandará a entrega de 50 ônibus escolares adquiridos com apoio financeiro de emendas parlamentares de deputados e também de senadores da bancada piauiense lá no Congresso Nacional em Brasília. No plano político, o evento do Progressistas vai confirmar ainda estratégia da principal legenda de oposição para a sucessão estadual no próximo ano. Será um pré-lançamento da pré-candidatura do senador Ciro Nogueira ao governo do estado do Piauí, quando vai lançar o seu nome e colocar à disposição para a disputa do Palácio de Karnak. Eliezer Rodrigues, como é que você analisa o peso dessa notícia para o nosso contexto político piauiense? Eu vejo aí a união do útil com o agradável. O útil, no que diz respeito aos investimentos para a educação, que são sempre bem-vindos, importantes, reforçado aí pelo Ministério da Educação, e o agradável para o progressista, no que diz respeito à utilização desse momento político favorável, né, considerando o alinhamento do partido com o governo federal, toda essa influência, então agrega bastante. E é uma forma também do ministro Milton Ribeiro, que não deixa de ser parte da visão do governo federal, de analisar o contexto político local. Ciro Nogueira tem demandado muito lá em Brasília, em prol do Piauí, isso deve ser transformado em força política, então o ministro pode confirmar como está a militância do Partido Progressistas, a união, a força, a capacidade de fato do senador Ciro Nogueira aqui no nosso estado, que já se coloca aí com essa proposta ousada de pré-candidato a governo do estado. Então, vai ser um momento bastante significativo, vamos observar o que vai acontecer, as declarações que serão dadas, mas vemos de fato a união do útil com o agradável aí. Mayra Martins, mais um nome ligado diretamente ao presidente Jair Bolsonaro, dando suporte, dando apoio ao nome de Ciro Nogueira em eventos ligados, na realidade, em momentos em que se garante recursos e materiais para a evolução do estado do Piauí. Na sua análise, de certa forma, a vinda do ministro da Educação ao nosso estado já sinaliza realmente, de certa forma, que progressistas seguem cada vez mais unidos com o presidente Jair Bolsonaro? E também o contrário, né? Bolsonaro ligado também ao progressistas. Exatamente, Lívia. A gente vê, né, sempre há essa tentativa do senador Ciro Nogueira de estar colando seu nome ao governo federal, de estar mostrando que tem esse alinhamento, né, com o governo federal, com o presidente Jair Bolsonaro. E agora, né, não apenas trazendo ministros para cá, trazendo o próprio presidente, fazendo esse convite para eles virem, mostrando, né, que tem esse peso, essa influência também com o governo federal, mas também trazendo obras e serviços, né, recursos aqui para o Piauí. Então, o senador Ciro Nogueira aproveita a questão, agora a gente volta, né, para a questão político-administrativa, se juntando aí, o senador Ciro Nogueira fazendo um uso muito bem disso, trazendo os recursos aqui da educação, que é uma área que é sempre colocada como prioritária pela maioria dos governantes, e trazendo o ministro também, que é um nome de peso no governo federal aí também, para estar mostrando essa sua força política, esse seu capital político aqui em favor do nome dele, aí para essa pré-candidatura aí que ele vai lançar agora no final do mês. Meus caros amigos de Política do Dia, eu acredito que realmente essa nossa edição desta quarta-feira fica marcada por essa tentativa de se tentar aliar a questão administrativa com a questão política. Queria saber como é que vocês dois reagem a uma notícia de última hora que eu recebi aqui em meu celular, dizendo que a deputada federal Margarete Coelho teve uma reunião, um encontro com o governador Wellington Dias lá em Brasília e que garantiu que, pela parte dela, não há qualquer tipo de pressão do Progressistas para que ela deixe uma possível base de apoio ao governo Wellington Dias. Nessa oportunidade, em encontro com o governador Wellington Dias, a deputada federal pelo PP, Margarete Coelho, teria de certa forma comentado, teria debatido pautas ligadas a questões administrativas, da garantia de mais recursos para o estado do Piauí. Lembrando que nós temos a irmã da deputada federal Margarete Coelho, Sádia Castro, ocupando uma pasta importante no primeiro escalão do governo do estado do Piauí. Mais uma vez, Mayra Martins e Eliezer Rodrigues. É possível fazer esta separação administrativa e política? Mayra, eu começo com você. Você acredita que Margarete, que já foi vice-governadora de Wellington Dias, será capaz de fazer essa separação, mesmo progressistas batendo firme, que terá um candidato contra Wellington Dias? Ela vai ter muita dificuldade. Desafio, né? hein, Mayra?
ela vai ter muita dificuldade, até porque a postura do senador Ciro Nogueira não é uma postura nem de tentativa de independência, é uma postura mesmo assumidamente de oposição. Então, mas a gente sabe que a deputada Margarete, ela sempre foi muito cautelosa, ela nunca foi muito de ir para embates, no embate que eu digo no sentido de se colocar como uma oposição por oposição, de criticar por criticar, até porque ela é muito cautelosa nisso, porque ela já integrou esse governo, né? Ela já esteve nesse governo e, como você mesmo colocou, a sua irmã foi eleita nesse governo, então, defendendo esse projeto administrativo, e tem a irmã também compondo a equipe aí do governador, defendendo esse projeto administrativo também, que não deixa de ser político. Então, ela sempre fala que não vem sofrendo pressões no Progressistas, mas a gente não sabe até quando essas pressões não vão vir, porque acredito que até a proximidade, à medida que for se aproximando mais o período das eleições, o Progressistas deve solicitar, não vou falar forçar, mas deve solicitar uma postura dela para dizer onde ela deve estar, como é que ela deve se comportar, de que lado ela vai estar no pleito eleitoral. Então, ela vai ter sim uma dificuldade, porque, como a gente já conversou aqui no começo, é muito difícil fazer esse descolamento político administrativo, principalmente com partidos que vão estar declaradamente em lados opostos nas eleições. Eliezer, me corrija se eu estiver errado. Margarete Coelho é a única progressista que tem pelo menos um ou os dois pés na linha de frente do governo Wellington Dias? Não, Lívio. Nós podemos lembrar, por exemplo, do deputado Wilson Brandão, progressista, secretário de mineração do Estado. Então, acompanhando aqui... Isaías também. Isso, exatamente. Então, acompanhando aqui a Mayara Martins, a partir da próxima segunda-feira, esses posicionamentos devem ser melhor definidos, decididos. Então, os progressistas continuam ou não na base do governo? Aqueles que são deputados vão ou não retornar à Assembleia para fazer oposição? Então, tudo isso precisa ser esclarecido, definido, porque mais à frente isso pode cair numa questão até de infidelidade partidária. O partido vai dar uma orientação, vai seguir uma linha, um campo. Então, esses parlamentares, por mais que aleguem o que foi acordado em 2018 para a eleição de 2018, a essa altura, pelas mudanças que aconteceram, eles devem apresentar uma definição mais firme. Ou permanece no progressista seguindo a linha, ou quem sabe procura outra sigla aí, à medida que for aberta a janela, para permanecer na base do governador Wellington Dias. E é importante relembrarmos a você de casa que nos acompanha pela Aldia TV que não foi uma, duas ou três vezes que nós ouvimos falar na política de que Júlio Arcoverde, que é presidente do Diretório Estadual do Progressistas aqui no Piauí, tinha dado prazos para que os parlamentares pudessem se decidir. Continuam ou deixam realmente o primeiro escalão do governo Wellington Dias? Para vocês, só para a gente realmente encerrar, Mayara, qual é a importância de se estar ligado ao primeiro escalão de um governo tão popular como o Wellington Dias, que sempre realmente tem uma capilaridade muito grande pelo interior do estado do Piauí? É muito importante, agrega muito valor você estar numa secretaria, claro, estar de bons relacionamentos, de bons sorrisos com o governador do estado. Resta saber, né, o peso político também dessas secretarias que estão comandadas, né, por progressistas, para saber se vai compensar eles fazerem realmente essa ruptura. Porque às vezes é uma secretaria com tão pouca expressão, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, de tão pouca visibilidade, com ações limitadas, orçamento limitado, às vezes não chega, como a gente costuma dizer, com as portas, com as porteiras fechadas, né, às vezes tem que acomodar também aliados de outras siglas. Então, os parlamentares que estão aí como secretários no governo Wellington Dias, eles vão ter que fazer esse peso, né, pesar, botar na balança aí o que é que para eles vão compensar. Se deixar o governo e realmente seguir o rumo que o partido está tomando de oposição, ou se manter no governo, quando abrir uma janela partidária, se filiar a uma sigla que esteja alinhada ao projeto do governo do estado também. Já temos até uma promessa disso acontecer, não é, Eliezer? Nomes ligados ao PTB, de certa forma, estão aguardando essa janela. E é importante aí que não se pese só a dimensão da decisão a nível de partido, mas de sobrevivência pessoal na política. Será que, por exemplo, o senador Ciro Nogueira vai dar a mesma estrutura, vai ter capacidade de manter politicamente, de auxiliar politicamente esses deputados que hoje estão sendo
sendo secretários. Secretários de Estado, ou seja, eles precisam alimentar suas bases. Tudo isso é medido, é pesado e mudanças tendem a acontecer. Muitos questionamentos que começam a ser respondidos a partir da próxima segunda-feira, 26 de abril de 2021, data em que provavelmente Ciro Nogueira lança sua pré-candidatura ao Palácio de Karnak. Vamos aguardar este evento que realmente vai ser muito esclarecedor. Assim, nós aguardamos. Maiara, obrigado, boa tarde para você, até amanhã. Obrigada, Lívia, obrigada, Eliezer, obrigada aí por vocês que nos assistiram. Eliezer, aquele abraço, até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Política do Dia.